essa doença é uma doença agressiva que raramente ela dá sintomas. Quando os sinais já chegam, a pessoa sentir dor, já está bem adiantado. No meu caso, eu fazia exame todo ano. E foi exame de rotina que eu descobri que eu estava com todas. Hoje, posso dizer que eu estou curada desses nódulos, mas continuo fazendo uma quimioterapia de prevenção para o organismo. Começou todo um processo, né? Fui encaminhada para um oncologista para iniciar o tratamento. A primeira coisa que eu perguntei para ela foi: doutor, meu cabelo vai cair? Eu era muito apegada no meu cabelo, não cortava um dedinho no meu cabelo. Quando eu ia cortar, eu falava para as um dedinho só, meio dedo, pelo amor de Deus, não corta. Aí a primeira pergunta que eu fiz: meu cabelo vai cair? E ela me olhou e falou: vai. Aí naquele momento eu fiquei assim, muito chateada, porque eu sabia que ia perder meu cabelo, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensava: não, eu só quero sobreviver. Se eu sobreviver, pra mim já tá bom. Então, o cabelo pra mim vai ser o de menos. E eu tinha muito medo da químio. A químio pra mim era o meu maior medo, porque pra mim todo mundo falava que a químio, ao mesmo tempo que ela mata a célula ruim, ela mata as boas. Então eu tinha muito medo de ficar enjoada, de ficar muito debilitada, né? A químio pra mim foi o meu maior medo. E aí ela me vai e me fala: Nelma, vocês vão fazer 16 sessões de químio. E aí me bateu bem desespero mesmo, de ficar muito debilitada. Deus foi tratando comigo, Deus foi me consolando de uma forma que nem eu sei explicar. Sim, eu fui, já cortei o cabelo Chanel, falei: vou cortar já para desapegando, né? E fui, e começou, fiz a primeira químio, não caiu meu cabelo, na segunda químio meu cabelo já começou a cair. E aí era desesperador você sentir o cabelo caindo no corpo. E não era nem tanto de... o desespero maior não era nem saber que ia ficar careca, porque eu já sabia. Mas era sentir o cabelo, até que um dia eu falei: não quero mais ficar com o cabelo, porque eu olhava na cama, o cabelo estava todo na cama. Então eu cheguei um dia e falei: eu quero que passe a máquina. Assim, foi bem difícil a parte de perder o cabelo, mas assim, Deus estava tratando comigo, eu senti, mas nem tanto, assim, nem tão desesperador para mim perder o cabelo. Mas aí tem a parte da mama, né, que eu tive que fazer a cirurgia da mama. Eu pedi até o médico para tirar as duas, porque o meu medo, porque ele falava assim, eu fazia a pergunta assim: mesmo que eu for curado depois pode voltar? Ele falou assim: claro que pode voltar. Aí eu falei para ele: então só tira as duas de uma vez, eu fico sem, não tem problema. Aí só que ele falava que não, porque devido ao meu teste genético não ter dado positivo, eu não precisava tirar as duas mamas. Então ele falou: não, eu vou tirar só um quadrante. E aí fui pra cirurgia, retirei o quadrante. Fiquei com medo de olhar na hora que eu fui fazer o curativo, né, pra ver como tinha ficado. Mas graças a Deus assim não ficou nem feio, ficou direitinho. E aí o último passo foi a radioterapia. A radioterapia pra mim foi o passo mais tranquilo. Só o único incômodo era que queimava bastante a pele, então tinha que estar hidratando o tempo todo. E as coceiras, porque coçava muito, onde queima, coça, né? Então foi assim, a parte mais fácil para mim do tratamento foi a radioterapia. Eu trabalhava na época, né? Então, devido ao diagnóstico, eu tive que ser afastada, né? Eu tive que ser afastada pelo INSS, porque a pessoa que faz a quimioterapia, algumas até aguentam, mas a maioria não. Porque ela te deixa muito debilitada, muito cansada, muito enjoada. Quando eu fazia quimio, era uma sensação que tinha passado um trator e ido e voltado. Tipo assim, o corpo ficava muito fraco, eu sentia muito cansaço. Às vezes eu não conseguia andar daqui, dar 3, 4 passos que eu queria já sentar, a pressão caía. Então eu tive que me afastar do trabalho, que era uma coisa que eu amava fazer, sempre amei trabalhar, sempre gostei de sair para trabalhar. E tipo assim, eu tive que me afastar do trabalho para poder fazer o tratamento. E eu faço uso da FMCC desde 2019, desde 2018. Eu descobri meu câncer em setembro de 2018. Até que eu fizesse o tratamento, viesse ter a afirmação que foi um câncer mesmo, para trazer aqui o laudo. Eu comecei aqui em 2019 e tô até hoje. Sinto muito acolhida por todo mundo aqui. Tive altos e baixos aqui, né? Porque aqui não é uma ONG, que é uma casa
que não deveria nem ser chamada FNCC, deveria ser uma casa da acolhida para acolher a gente aqui. Derramei muita lágrima aqui, mas estou aqui de pé. E o câncer me deixa muito depressiva. Hoje faço tratamento no CAPS, uso de medicação, porque o câncer é uma palavra muito pequena, mas machuca muito. E só quem sabe é quem passa. Eu vivo agora, eu sempre estou no médico de 6 meses, aí vem, a gente faz a tomografia, a ressonância para pesquisar o corpo todo, sempre é um medo. Até o HIV hoje tem um coquetel, que para, a pessoa vive um bom tempo bem. A gente que tem essa doença vive com a imunidade baixa, a gente não é mais a mesma pessoa. Vive sempre que combate muito o nosso corpo. Comecei a buscar tratamento, né? E plena pandemia, não tinha, como é que eu posso dizer assim, não tinha atendimento nos hospitais, nem nos postos, em lugar nenhum, né? Mas mesmo assim eu consegui fazer os exames, né? Aprontando, deixando tudo certinho para que eu passasse a ter uma cirurgia, né? Eu me baseando no que meu irmão havia tido, né? Só que meu irmão, ele teve hospital, plano de saúde, né? E foi atendido pelo hospital particular. E eu não tinha nada. Eu tive plano de saúde a vida inteira e nunca tive nada. E agora, justamente, eu estava sem plano de saúde, estava naquela condição, né? Então, eu falei assim, pior ainda. E Deus me abençoou com uma cirurgia. Eu fui operada no Rio de Janeiro, né? No Hospital Silvestre, hospital particular. E eu tive todo aparato lá, né? De um hospital que realmente pudesse cuidar de mim e eu consegui sair daquela situação, né? E o que acontece é que eu passei pela cirurgia, em seguida eu retornei para Resende para continuar os tratamentos. Aí fui indicada para fazer quimioterapia, né? E era para fazer 6 sessões de quimioterapia a princípio. E eu só consegui fazer 3. Eu fiquei desidratada, quase que eu morri. Foi bem complicado, porque a pandemia, eu chegava no hospital de emergência, dia sim, dia não, eu tinha que vir no hospital de emergência tomar soro, porque eu fiquei totalmente desidratada, né? E eu não conseguia tomar água, porque tudo que eu comia ou ingeria, melhor dizendo, eu vomitava, né? Então eu tinha que estar dia sim, dia não no hospital de emergência tomando soro. E era assim, era uma coisa assim absurda, porque para entrar, né, e já era difícil. Imagina uma pessoa com câncer, né, naquela situação que eu estava, porque eu fiquei pele e osso, né, e eu perdi 20 quilos. Entrei para a cirurgia, eu tinha 63 quilos, depois eu fiquei com 47, né? Então foi assim, muito rápido, né? Isso em janeiro, eu estava com 47 quilos, fevereiro, e passando por esse processo todo, né? De medo de Covid, porque as pessoas já estavam com pavor, e ainda veio uma pessoa esquelética, né, pálida, do jeito que eu estava, ficando careca, né, então realmente foi assustador, a minha autoestima caiu muito, né? Eu fiquei assim, com vergonha de tudo, né, mas assim, é Deus que nos sustenta, né. Cada sessão, cada efeito colateral, cada noite mal dormida, são lembranças de que a luta é intensa, mas de que existe uma força que resiste dentro de cada uma. De 4 anos para cá, por causa da doença, também parei de trabalhar. Não consegui mais trabalhar. Hoje estou ainda encostada no INSS por causa do tratamento. Tudo muda na vida da pessoa que tem essa doença. O tratamento é agressivo, a recuperação é lenta, mas sempre temos que ter fé em Deus e seguir em frente, se levantando devagar com o apoio das pessoas. Vencer o câncer, para mim, foi uma bênção muito grande que eu recebi do Senhor, porque antigamente eu me achava uma pessoa fraca, eu achava que não aguentava nada, e o câncer me mostrou que eu sou muito mais forte do que eu imaginava, sabe? Ele me fez ser uma pessoa mais forte, me fez olhar as pessoas com outros olhos, me fez ter um coração assim
mais acolhedor, sabe? Eu quero, quando eu vejo uma pessoa passando por esse processo, eu quero acolher, eu quero abraçar, porque eu sei como é, eu sei quão difícil é. Então isso transformou a minha vida. O câncer, ele veio para transformar a minha vida, me mostrar o quanto eu sou forte, o quanto eu posso ajudar e acolher as pessoas. O medo insiste muito. Eu esperava ter qualquer outra doença, menos essa. E parece que foi hoje que eu tive o diagnóstico. A ferida eu não consigo fechar. Hoje eu vivo com esse medo, mas também vivo na esperança de um dia, assim, na faculdade, um médico dizer pra gente que teve a vacina contra o câncer. Igual teve a vacina contra o Covid, parou o Covid. Por que não existe uma vacina para parar o câncer? Claro que todo mundo um dia vai morrer. Mas eu acho que quem tem essa doença vive com um fantasma dentro da gente inesperável. Eu vou dizer por mim. O câncer não é uma sentença de morte, né? É apenas, assim, um processo, né? Que assim, que a gente tem que passar, um momento que a gente tem que passar, mas que se a gente fizer o tratamento direitinho, tiver fé em Deus, confiar que vai resolver, vai ser resolvido. Nem sempre é morte, né? Quantas pessoas que já tiveram câncer e morreram, mas não morreram do câncer. Mesmo eu sabendo que eu estou curada, né? Como eles falam, vai fazer 5 anos, né? Então, a cada 6 meses eu faço todos os exames, né? Mesmo os médicos dizendo que eu estou bem, coisa e tal, eu não descuido da minha alimentação, né? Porque eu sei que o câncer, ele tem muito a ver com a alimentação, eu aprendi isso, né? Então, eu faço todo o possível, né? Para que eu possa ter uma alimentação, assim, mais saudável, para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor. Porque não é fácil, gente. Câncer, eu vou falar uma coisa, você diz assim, tá com câncer, as pessoas têm até medo da gente. Muitas pessoas têm medo. Antigamente, não muito tempo atrás, as pessoas falavam assim, não falava câncer, falava CA, né? E olha, aquela doença, né? Porque as pessoas ficam muito assustadas. Mas ainda hoje, o pessoal mais da antiga, né? Elas têm ainda esse complexo, né? Então, a gente fica assim, meio que discriminada por alguns, mas a gente não tem que olhar para isso, a gente tem que olhar que a vida é Deus que nos deu e só Ele que vai nos tirar, ou de câncer ou de qualquer coisa, todos nós vamos, né? E assim, eu sou muito grata a Deus por tudo, né? Pelos esses 5 anos que Ele está me concedendo, de estar superando, né? Eu já era aposentada e não trabalho hoje, mas trabalho mais do que se eu trabalhasse numa empresa, né? Porque eu sou sozinha, tenho que dar conta de tudo, né? Não é fácil, mas Deus é bom e a gente consegue vencer, porque a gente tem fé que Ele é que nos sustenta. Entre lágrimas e cicatrizes surge um novo olhar. A dor se transforma em aprendizado. A cicatriz vira lembrança de força. E a vida ganha um sentido que só quem passa por isso pode compreender.